Bom, então, esse projeto, né, é um projeto da Prefigura, que é o Cine Prefigura, onde a ideia é debater filmes e tanto os aspectos cinematográficos como os aspectos temáticos desses filmes. O filme de hoje é o Em Guerra, que é um filme de 2018, do renomado diretor francês Stéphane Brisé. O filme está disponível no Festival Varilux, que é gratuito pela plataforma Loki. E ele é um filme sobre o fechamento de uma fábrica e a luta dos 1.100 funcionários dessa fábrica para que os dirigentes cumpram uma promessa que eles fizeram num acordo assinado 2 anos antes, de justamente manter o emprego dessas pessoas. A gente vai falar um pouco mais, né? Quer dizer, muito mais sobre o filme, mas eu vou antes apresentar os meus convidados. O Valdir Lisboa Rocha, que além de trabalhar na Prefigura, ele é doutorando em Sociologia e tem um trabalho com o papel da mídia e tudo. E o Rodrigo Monteiro, que é cientista social e radialista, que já trabalhou na rádio alternativa Antena Zero e na rádio FM Antena 1. Só antes de passar a palavra também eu vou apresentar a Prefigura, né, que é esse projeto que engloba vários outros projetos dentro dela, como um conglomerado de instituições. E além do Cineclube, então, a gente tem desenvolvimento de software, a gente tem um projeto de fazer, justamente na Casa da Independência, um centro cultural. E então já também deixo aqui o convite para todo mundo seguir a Prefigura e a Casa da Independência no Instagram, Facebook, no YouTube, Prefigura, onde a gente sempre vai transmitir as lives, e essa, assim como as outras lives, vão ficar no nosso arquivo, né, do YouTube da Prefigura. Então, bom, boa noite, Valdir, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rita. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigada a vocês. Então, vamos entrar um pouco mais no filme, né? Porque ele é um filme que ele parece um documentário, né? E justamente eu estava lendo a entrevista do diretor, o Stéphane Brisé, e ele fala que o filme ele partiu de uma situação que é fictícia, mas que poderia ser real, porque é muito comum. Ele diz que você lê todos os dias no jornal sobre o fechamento de uma fábrica ou outra, e sobre a situação dos funcionários, né? E aí eu acho que também tem uma questão interessante, que é por onde eu gostaria de começar o nosso debate, que é o jeito que o filme é filmado, que é como um documentário, apesar de ser uma ficção, né? E no começo até parece que é um documentário, dá até um nó na cabeça, não é um documentário, mas esse cara não é aquele ator famoso que está em todos os filmes franceses? E aí, na verdade, ele intercala, né, a filmagem sempre com a câmera meio que atrás de algum objeto, meio uma câmera na mão, e até nas cenas internas, então dentro da casa do personagem ou dentro da sala de reunião, que é uma coisa muito engraçada, porque ele filma como essa situação da câmera na mão, meio atrás de algum objeto, é como se fosse um jornalista que está filmando uma coisa meio que ele não está tão autorizado a ver, a estar lá, ou que ele está meio de xereta, chegando lá meio improvisado, porque se ele tivesse uma autorização prévia, ele colocaria um tripé, né? Então você vê aquela cena da reunião, você fala, mas eles não notaram que tinha um cara filmando? Como que é, né? Então, queria saber também o que vocês acharam, como que vocês perceberam essa linguagem do documentário e tudo. Vou começar com o Rodrigo, nosso convidado, e aí depois o Valdir fala. Olha, eu tava... Primeiro, boa noite para todo mundo, né? Obrigado pelo convite. Eu tava comentando porque eu assisti junto com a minha companheira aqui em casa, e foi engraçado, né? Porque como eu já tinha conversado um pouco com o Valdir sobre o filme, ele me contou algumas coisas, eu sabia que não era um documentário, né? E eu li também a sinopse, vi que não era um documentário. Mas minha esposa estava meio desavisada, assim, e ela, mas isso é um documentário, cara? E ela ficou bem nessas questões que a Rita colocou, né? Mas esse ator não é conhecido? Não é um ator? Não sei o quê.
mas como que o cara tá filmando escondido isso aí, né? Então, foi bem engraçado, assim. Aí eu falei, não, é um filme e tal. E a gente ficou surpreso, né? Porque já teve outros filmes que eu vi que simulam documentários, mas esse ficou muito legal, bem realista, assim, estilo de filmagem e tal. E eu achei isso uma escolha super legal, assim, do diretor, porque eu me senti entrando na greve junto com eles ali, né? Eu me senti bem no dia a dia. Acho que a emoção, a raiva, a ansiedade que dá as reuniões, assim, a gente sente junto, né? E tem aquela coisa bem de notícia também, né? De como se você estivesse assistindo um jornal em alguns momentos, a notícia passando para você e você se informando sobre o filme, né? Sobre o que está acontecendo no filme. Então, achei que foi muito legal isso. Acho que se essa era a ideia do diretor, ele acertou muito bem, porque você sente. Eu que já participei de greves, né? Já participei de sindicato. Eu me senti revivendo algumas coisas assim que eu vivi no meu passado, né? Então achei que foi uma escolha bem legal. Eu achei que realmente ele consegue bem esse efeito. Eu tive também uma dúvida assim que se manteve um certo tempo, que foi e voltou em um dado momento. Eu não entendi muito bem. Eu entendi que não era um documentário, mas depois eu estava meio sem entender exatamente qual que era a posição da câmera, né? Assim, o que era aquela câmera? Quem que era, né? Fiquei pensando, será que é um documentário? É um filme que está sendo filmado por um documentário dentro do filme, sabe? Tem uma cena interessante que eles estão filmando a reunião. A hora que eles conseguem finalmente a reunião com o CEO lá alemão, né? E aí eles pedem para a imprensa sair. E a imprensa sai e eu me perguntei se a câmera ia sair junto ou não. Eu falei assim, sabe? E aí ela ficou ali. E justamente essa coisa entre uma câmera que às vezes está muito perto, que às vezes está mais estável, às vezes não, então, traz uma variação que foi difícil de compreender, mas que realmente traz essa proximidade muito grande, né? Eu achei que também tem outro elemento que contribui para essa questão do documentário, que ele trabalha com elementos muito reais, né? Os nomes das mídias são reais, os nomes das centrais sindicais são reais. É como se um filme aqui tivesse construindo as divergências e os conflitos ali entre a CUT e a força sindical, sei lá, algo assim, ou a força e a Conlutas, eventualmente, eu não sei bem fazer o paralelo, mas então tem uma coisa realmente que traz esse efeito de real, né, que ele produz. E aí, em relação à questão da mídia, eu acho que ele faz uma escolha ali que é inclusive mostrar a mídia, né, pedaços de reportagem da mídia, mostrar a mídia atuando e fazer um contraponto do que a mídia mostra menos, teoricamente, né, que é realmente um ponto de vista mais interno do que acontece entre os trabalhadores, as discussões que eles travam e tal. Muito legal isso que você falou, Valdir. É um ótimo gancho para o que eu ia falar a seguir, que na entrevista, né, que eu estava vendo do diretor, a primeira pergunta que o entrevistador faz mas por que você quis fazer esse filme? Por que você quis contar essa história? E a resposta do diretor porque eu queria entender o que há por trás das imagens da mídia, que são normalmente a maior testemunha dessa violência que pode surgir nesse plano social das greves, nesse contexto, né? Então, eu acho que o filme ele tem esse trabalho assim de mostrar um pouco qual que é a fachada, né? E quando ele começa a mostrar as notícias, ele mostra uma atrás da outra e depois ele mostra o outro plano, né? Que é o que vem por trás. E na verdade é só o protagonista. Ele não tem nenhuma habilidade política, ele não tem nenhuma diplomacia, ele é só um cara que chegou num nível de indignação e sofrimento e não tem nenhum preparo para negociar, ele só precisa falar a indignação dele, né? Sim, eu acho que nesse gesto aí de realmente fazer essa penetração, né, a partir de uma superfície ali que ele retrata com os extratos, com os pedaços de notícia, e para depois mostrar o que seria essa aproximação, eu acho que do ponto de vista, vamos dizer assim, pensando um pouco do ponto de vista mais etnográfico, assim, né, de conseguir olhar mesmo o que acontece, eu acho que ele acaba pecando um pouco, né,
nesse sentido, porque para mim tem uma hipercentralização nesse protagonista, né? Ao mesmo tempo, eu acho que as cenas, obviamente, depende do tipo, do formato do filme, é difícil construir essas coisas, mas eu acho que ele mostra relativamente pouco finalmente do que está acontecendo, das discussões. Assim, acho que as discussões elas são muitas vezes muito curtas e realmente hipercentradas nele. Na verdade, tem dois focos de centralização, né? Uma centralização total nos trabalhadores que ele decidiu fazer, né? Eu acho que isso é algo que, para mim, acho que o filme ganharia em profundidade se ele conseguisse mostrar também um pouquinho dos bastidores, introduzir um pouco de bastidor da parte dos executivos, né? Acho que teria trazido uma complexidade para a coisa, né? Porque a gente só pode penetrar na profundidade dos trabalhadores, não dos executivos. E aí, dentro desse mundo dos trabalhadores que ele vai retratar, um pouco, de novo, uma hipercentralização no protagonista principal. Então, e aí, realmente, a gente pode fazer uma leitura, né, como a que você está colocando, dele ser um pouco despreparado, mas algo que leva a uma... Ele dialoga muito com uma heroicização do protagonista, do meu ponto de vista, assim, sabe? E que eu fiquei um pouco sem saber exatamente... achando que ele introduziu um ponto de vista mais crítico em relação a isso, mas sem que em algum momento ele acaba acontecendo, né, com algumas críticas internas ali que são feitas, mas eu acho que, de toda maneira, isso acaba levando, no global, para uma certa heroicização excessiva, assim. Eu particularmente, assim, eu acho que eu concordo com o Valdir, talvez explorar um pouco mais essa questão de como funciona ao lado dos CEOs, dos acionistas, né, investigar um pouco mais, ia ser bem legal mesmo, até porque isso é uma das questões que eu entendi assim do filme, que são os novos desafios, né, por exemplo, para a classe operária europeia, né. Um dos novos desafios é justamente comparando com o passado, com as greves em 70, com as greves mais antigas, é que hoje você tem, principalmente em multinacionais assim, você não tem uma facilidade para encontrar o patrão. Quem é o seu patrão? Você vê que ali é dividido em CEO regional, o CEO, então tem os CEOs regionais de várias fábricas espalhadas por aí. Você tem o presidente lá do grupo Dunk, lá na Alemanha, e você tem os acionistas por trás de tudo isso, que são pessoas invisíveis, que estão, na verdade, determinando o destino daquela galera. Muito mais até do que o CEO regional. Então, fica muito difícil você saber quem é o cara que a gente precisa falar, né? Você vê que em algum momento fica... Então, seria legal mesmo explorar mais isso. Agora, quanto a... Eu não sei falar, mas é o Lohan, né? Lohan que fala, o personagem principal lá. Então, quanto a ele, eu achei legal a parte de focar bastante nele, porque, pelo menos para mim, assim, veio o segundo ponto que eu acho que o filme discute. Assim, tem essa questão dos patrões multifacetados, tem várias questões aí, mas uma delas é a questão da crise sindical que se abre com tudo isso, né? E o Lohan, para mim, pelo menos, ele lembra muito aquele antigo sindicalista, o sindicalista da época do meu pai aqui no Brasil, o sindicalista ferrenho, obstinado, puto, nervoso, que vai para cima, que não tem negociação, não tem diálogo, e isso hoje a gente vê que o sindicalismo ele passa por um outro momento, inclusive no Brasil, né? É um sindicalismo de um pragmatismo diferenciado, às vezes um pouco mais restrito, que negocia mais, que tem... Então, essa falta de habilidade aí, eu acho que me parece proposital até para criar essa contradição, né? Ele está convivendo com pessoas até mais jovens que ele, alguns da mesma idade, mas muito mais jovens que estão entrando para a luta agora, e ele tem um histórico de luta diferente. Ele está puto, ele está indignado, porque ele sabe que ele está numa idade onde ele não vai arrumar mais emprego, mas ele também tem um histórico de luta diferente, me dá a entender, me dá essa impressão. Essa forma de dialogar, até bruta, às vezes meio ogra, às vezes, né? Que hoje a gente vê no sindicalismo muito diferente, né? Antigamente o operário ia de macacão falar com o patrão, né? Hoje o cara vai de terno e gravata negociar. Então tem várias mudanças assim que eu achei interessante, que também me pareceu um dos centros da discussão também, que é justamente a crise sindical. A dificuldade de se organizar, o contraste entre os antigos trabalhadores que lutaram por seus direitos com os novos. Então, achei que centrar um pouco nele foi legal. Talvez tenha excedido um pouco isso, né? Porque tem outras questões ali que surgem que poderiam ser abordadas. Se você focasse, por exemplo, mais na Melanie, você poderia discutir
a questão do machismo dentro da luta, então tem várias questõezinhas ali, mas eu gostei. Em partes eu gostei um pouco que centralizou nele, para dar aquela diferenciada do sindicalismo moderno para o sindicato como era antigamente, né? É porque eu acho que o filme tem todo um trabalho de tirar essa coisa de, tipo, instituições, uma instituição aqui, outra ali, e o sindicato e as uniões, e humanizar isso, né? E aí eu acho que foi uma escolha de fazer um filme muito centrado em um único protagonista, muito forte, para justamente não ficar mostrando as negociações do CEO com os acionistas, com os bancos, com tudo que implica, né? Foi uma escolha de humanizar e de tirar e de ver, porque é uma tirar do plano econômico, do plano da Bolsa de Valores e colocar no plano humano, né? E aí eu acho que nesse sentido a escolha de um personagem, e ainda mais porque esse personagem é tão trágico, no sentido de que, porque normalmente quando a gente vai escrever um roteiro, você coloca lá um defeito do personagem, e o personagem está tentando resolver o problema dele, e ele sempre cai no mesmo defeito. E depois ele aprende, e ele supera esse defeito. Sempre tem um ponto ali onde o personagem está muito no fundo do poço e há uma mudança de comportamento para ele conseguir resolver a questão com a qual ele vinha lidando durante todo o roteiro. E os personagens trágicos não aprendem nunca. Os personagens trágicos, eles vão, assim, de mal a pior. Então, ele é um personagem trágico que está, assim, no limite da pressão e da frustração, e essa coisa, né, porque, numa certa altura no meio do filme, a empresa oferece para alguns funcionários um cheque e uma indenização e fazer um acordo para que eles terminem com a greve, né? E isso aparece só como uma tensão a mais para o protagonista, ao invés de aparecer qual o ponto de vista e quais são as pressões e quais são as questões individuais de cada um desses trabalhadores, para focar só nas questões individuais do próprio Lohan. Então, eu não sei ainda se eu gosto ou não, mas eu acho que é uma escolha, assim, nesse sentido de humanizar a questão, ele escolheu humanizar em um cara só, né? Ao invés de humanizar em diversos pontos de vista. Agora, sinceramente, em termos de ritmo, ele tem momentos que é um pouco maçante, porque tem muitas cenas de greve, tem muitas cenas de grito, enquanto que poderia ter cenas desenvolvendo, talvez, os outros personagens. Mas, por outro lado, eu acho que é uma escolha para deixar o espectador também meio estressado, assim, tipo, nossa, eles estão gritando. E eles falam, já faz um mês, já faz 2 meses, já faz 5 meses, né? Eu acho que realmente tem um efeito interessante nesse sentido de, vamos dizer, mostrar uma face de sofrimento mesmo, a partir dessa humanização que você falou. Eu acho que ele conseguiu, ou seja, ele encarna muito bem uma indignação, né, ali que é muito justa, porque eu acho que é algo que ele tenta trazer, né, com muita clareza, ou seja, o quanto em algumas cenas, tem uma cena em que no final já que os executivos falam que não estão, uma executiva acho que fala que não está conseguindo dormir, né, por causa dos problemas, e tem uma certa ironia aí, né, e ele mostra, ou seja, esse desrespeito total ao acordo, né, à palavra, ou seja, fizeram o acordo, mas fala assim, bom, mas tem acordo, eu não... E eu acho que mostrar essa indiferença em relação às pessoas por parte dessas altas instâncias executivas, eu acho que ele consegue fazer, e ele mostrando, inclusive, a indignação que isso pode produzir nas pessoas, em certos atores, pegando o caso específico dele. Né? Eu acho que isso é bem interessante. Que aí talvez, como você falou, talvez, acho que intercalando, ou seja, trabalhando um pouco melhor alguns outros pontos de vista, ou trocando algumas cenas, talvez tivesse dado uma enriquecida, porque eu fiquei sem saber um pouco. E pegando o ponto de vista, o gancho que o Fogo falou, é como se tivesse uma espécie de... Dá para fazer uma leitura um pouco saudosista, assim, né, realmente, em relação a esse conflito de geração, assim, e como se o que estivesse faltando ali fosse, na realidade, que as pessoas estivessem indignadas como ele, não dispostas como ele, e que esse tipo de indignação coletiva, todo mundo junto ali, podia conseguir produzir algo de muito mais transformação, né? E obviamente, essa é uma leitura, é uma possibilidade que fica no ar, assim, mas que
que ele que não pode explorar um pouco mais de fineza, né? Eu acho, por causa dessa centralização nele. Eu até entendo, eu também acho que dava para explorar outros aspectos ali, né, que iam ser bem legais. Até mesmo nas divergências ali dentro do sindicato, se você tenta colocar um pouco o lado ali dos caras que começam a aceitar, ou pelo menos querer debater, aceitar esse bônus, né, que eles acabam oferecendo, esse cheque, né, talvez você tentasse entender um pouco. Então fica uma coisa meio saudosista mesmo. Mas por outro lado, eu tive uma sensação também, e aí entrando um pouco do que a Rita falou, né, da falta de habilidade dele, de que talvez aquela forma de dialogar, aquela forma antiga de fazer luta, ela também tem problemas, porque ele vai ficando isolado, né? Ele vai ficando isolado com o grupinho dele num determinado momento, e eu acho que, tirando só desse grupinho, me pareceu algo também maior, o isolamento da classe operária para lutar, num geral, não só desse grupo, né? Fica muito representado nele, né? Só um fim trágico pode chamar atenção de verdade, porque governo não tá nem aí, porque é todo mundo muito perdido, você não sabe exatamente para quem você reclama, são muitos atores interferindo, então a família pressionando em casa para você voltar para casa, você tendo a pressão social do que fazer, onde que eu vou trabalhar de novo depois disso. Então são muitas questões, mas eu acho que eu senti bastante falta também, se você tirasse um pouquinho, pelo menos, mais dele, para explorar esses outros pontos, seria interessante, né? Para a gente também ver esse lado de quem aceita a negociação. Por que aceita? É pura maldade? Ele é o herói, o outro é mal? Ou será que tem uma pressão danada para pagar um colégio, para botar comida em casa, um desespero imediato? E as pessoas são imediatistas. É muito difícil a gente vislumbrar 3, 4 anos à frente quando tem um cheque que cobre esse período, entendeu? Então, isso seria legal, realmente, concordo com você. Se tivesse explorado um pouco, tirado um pouco o foco dele em alguns momentos, acho que seria bem bacana. Essa questão é interessante, de quem fura a greve, né? Porque em muitos, não só nesse, mas em outros filmes também, quando tem essa figura do fura-greve, parece sempre que o cara não tá pensando no interesse geral, que ele tá sendo egoísta ou mesquinho, ou enfim, que ele não tá entendendo qual que é a luta, mas na verdade ele tem as questões dele também, né? Seria legal, acho que talvez eu faria até outro filme só sobre o cara que fura a greve. E explicar como que se passam as pressões dele, né? Sim. Aliás, seria uma ótima ideia, acho mesmo. Um filme da mesma situação com outro protagonista que apareceu poucas vezes, seria uma bela sacada. Quem tem aí o contato do diretor? Gente. Acho que a gente está tendo aqui uma ideia de série, tá? Alô, Netflix! Oi? Pode ir. Não, vou mudar de assunto, pode falar. Tá, só uma coisa em relação a isso, eu dei uma lida um pouco em alguns artigos de crítica, assim, né? E a recepção, ela vai muito nesse sentido, de que ele mostra bem o individualismo das pessoas, ou seja, como se fosse a incompreensão da parte daqueles que não se uniram da forma adequada para fazer a luta adequada, sabe? Ou seja, aquele que aceita o cheque, ou que é o pelego, né, que não vai. E a recepção foi feita nesse sentido um pouco, de que ele do quanto foi interessante ele mostrar o individualismo que está penetrando, né? E eu acho que é por isso que vem junto uma certa heroicização daquele tipo de papel, e que eu não consegui, eu senti uma falta de entender, assim, talvez eu queria muito mais, talvez eu estivesse buscando uma clareza excessiva, mas de entender um pouco mais o que ele estava querendo transmitir ali, assim, nesse jogo aí. Mas, bom, por aí. E nesse sentido também que a gente estava falando do humano e o institucional, eu acho uma coisa que eu achei muito curiosa é a figura do CEO, né? Porque eles ficam falando que eles querem encontrar o diretor e ter uma reunião com ele, e ele nunca aparece, e aí vira uma busca, assim, por ele, é um negócio meio kafkaniano até, dele ficar
lutando contra todas as instituições, vou falar com a polícia, com o presidente, com todo mundo para ver se eu consigo falar com o CEO, e o CEO é quase uma figura mitológica, assim, que quase que chegou uma hora no filme que eu falei, acho que esse cara não deve existir, porque ele não aparece nunca, ele não manda uma carta, ele, tipo, é totalmente, assim, não sei, aí eu acho que também os trabalhadores vão criando uma imagem de quem é esse CEO, quem é, e quando eles encontram finalmente, tem uma decepção, porque o cara não tem nada para falar para eles, nada além do que os outros já falaram, né? Então essa foi uma coisa que eu achei muito curiosa também, a figura do CEO como meio intocável, assim, né? Não sei que impressão vocês tiveram dessa busca, assim, pelo CEO, como se ele também fosse resolver alguma coisa, como se fosse uma espécie de Papai Noel, assim, ele não tinha nada. Do meu ponto de vista, o que eu não sei se é o que ele quis retratar, mas algo que ressaltou para mim, assim, na verdade, tem a ver com a mediocridade dos objetivos dos grevistas, na realidade, assim. Porque é isso, eles estão em busca de uma figura que você colocou como mitológica aí, mas assim, tipo, e eles fazem tudo para conseguir a reunião com ele, como se o fato de ter uma reunião com o CEO fosse realmente mudar a correlação de força, né? Como se fosse produzir alguma coisa, tivesse uma capacidade. Então, e nessa coisa, nesse circuito trágico, né, que leva até o suicídio do Laurent, o que fica muito claro é que a morte dele, ela é trocada por 10 pessoas que são readmitidas, assim, depois que ele se mata, se tacando fogo na sede alemã, o que eles conseguem é a readmissão dos 10 que tinham sido expulsos depois de virar o carro e a retomada das negociações. Ou seja, ele se mata por nada, por uma mixaria, assim, né? Obviamente, fruto de um sofrimento intenso e de uma violência extrema produzida, obviamente, pelos executivos que estão ali, mas que para mim mostra muito essa mediocridade mesmo do sonho, sabe? Que falta, me parece faltar um sonho ali, um sonho coletivo mais amplo e que realmente, mas que assim, eu faço essa leitura é algo que eu venho particularmente desenvolvendo muito, que é um problema do meu ponto de vista, que é o excesso de uma gramática da resistência, né? Ou seja, essa ideia de focar na luta, de focar e de não trabalhar o que quer para si, né? Então, eles mesmos, ali nas próprias cenas de debate interno dos trabalhadores, eles discutem muito pouco, né? Eles conversam realmente muito pouco. Não tem a circulação da palavra é muito desigual, é muita gritaria, pouca capacidade de entender os problemas deles. Então, eles não estão discutindo do que eles precisam, né? E aí, para pensar na questão do emprego, assim, obviamente, eles estão querendo salvar o emprego ali, mas é isso, é uma classe trabalhadora que não entendeu que acabou o emprego, né? Que a gente está numa era em que os empregos estão desaparecendo a toda velocidade e que as soluções têm que ser construídas, e as pessoas têm que pensar o que elas buscam, sabe? Então, para mim, apareceu muito isso, essa mediocridade dos desejos dos trabalhadores ali, assim. Eu acho que isso também é um sintoma dessa crise sindical, dessa necessidade, e não só sindical, né, mas de entender ou de saber onde se colocar nessas lutas atualmente, né, porque mudou muita coisa, né, então eu estava até lembrando, quando eu vi esse filme, eu estava lembrando muito de um filme brasileiro, né, que eles não usam black tie, que é antigo, mas que a proposta era essa também, era acompanhar a vida do trabalhador, tem um filho furou a greve, tem aquelas negociações. Meu pai participou das greves lá no ABC, né? Ele era da Volks, peão lá na Volks, e eu cresci nesse ambiente, assim, e era diferente, né? Eu tenho a impressão, olhando o filme, assim, você vê a diferença, né? Essa busca por um CEO, ela também é uma coisa meio perdida. Se você pega as lutas do passado, elas tinham uma interferência do governo, muitas vezes, você tinha bandeiras de várias forças, né? Emprego garantido sempre, pleno emprego, que o governo garanta emprego, nenhum desempregado no país. Tinha umas lutas bem amplas, assim, né? Para você ver, né? A situação é tão mais complexa hoje em dia, a coisa ficou tão quebrada, tão multifacetada de todos os lados, que você quando briga por mixaria, você até abandona essas lutas maiores, você briga em tese por mixaria, né? Porque é lógico, é muita coisa para um cara nos seus 55 anos ser demitido. Ele dificilmente arruma outro emprego. Eles apontam que a região ali já tem
quase 50% de desempregados, a tendência é de falência total na vida de alguns ali, né? O próprio Lohan, né? Ali é a vida dele, é o fim da vida dele, né? E profissional. E então você vê, eles estão brigando por uma coisa até pequena mesmo, não é um objetivo maior, não é o socialismo, né? É o emprego deles ali. E mesmo assim, olha o tanto de dificuldade para falar com alguém que eles têm. É um governo que diz que está apoiando, mas em nenhum momento, mas até, sei lá, uma boa parte do filme se recusa a pressionar a empresa a sentar e conversar. Simplesmente diz que o presidente deu apoio, mas não pode fazer nada. Cita a Constituição de como que o investidor estrangeiro vai ver um governo interferindo numa questão dessa, mesmo que tenha ali a traição de um contrato firmado entre trabalhadores e a empresa, uma região que já tem um número grande de desemprego, então o governo em nenhum momento ele toma uma atitude firme, né? Por quê? Porque vai afastar o investimento estrangeiro se o governo de fato intervir. Então o pessoal fica meio perdido, porque não sabe para onde vai, né? Fica batendo a cabeça, procurando o CEO como uma figura mítica mesmo, que vai resolver tudo. Mas isso é o isolamento, né? Ele não vai resolver nada, mas ninguém vai resolver nada. Então quem que vai resolver a situação deles? Essa que é a grande pergunta, né? Quem resolveria se não eles mesmos? Ficou para mim essa questão, porque se você for esperar que o governo tome uma atitude naquele momento, ele não vai tomar. Na justiça eles perderam. Com o CEO não deu em nada. Então é bem complicado. E essa figura do CEO também é legal, acho que a Rita foi bem legal o que ela falou, porque quando ele chega ele não fala nada. E não só não fala nada, que ele fala pouco. Ele traz um batalhão de pessoas que falam por ele também. Então, o CEO não só não fala, como outros falam por ele. Quer dizer, você senta na mesa para negociar e tem 10 pessoas. Você não sabe quem é quem tá falando o quê, por quê. É bem confuso. Isso daí é complicado, porque para você se organizar, com quem você luta, contra quem pode resolver sua situação? Essa que é a pergunta que para mim ficou. Quem que resolve a situação? Aí o cara toma uma medida extrema para conseguir aquilo. A retomada das negociações, mas com um futuro possível de fechamento mesmo. Então, o pessoal entrou, 10 voltaram ao trabalho para, na sequência, perder o emprego também. Então, é complicado. E eu acho que nessa questão ninguém quer se comprometer muito nessas reuniões, né? E aí tem uma hora até que uma mulher, ela fica super irritada que ninguém tá deixando ela fala, gente, deixa eu falar. Aí todo mundo fica quieto, ela fala, olha, é claro que é uma infelicidade para todo mundo o fechamento da fábrica. Ela fala, tipo assim, uma coisa super genérica, que qualquer um poderia falar, que todo mundo tá pensando, né? Então, eu acho que vocês dois levantaram 2 pontos muito legais, assim. Primeiro que o do Valdir foi muito boa a sua fala, Valdir, lá no debate interno dos próprios grevistas, eles falam e não dizem nada, né? E as reuniões também, claro que a reunião ela tem um quê mais oficial, assim, mas os advogados, os CEOs, as empresas não querem se comprometer, então eles também só ficam falando um monte de coisa bem genérica, assim, então nós fizemos o acordo, mas não podemos manter a palavra, é isso que nós temos e tudo. Então é uma coisa que fica bem... ninguém quer se comprometer, parece. E isso vai enfraquecendo todo o debate, inclusive a negociação. E aí que o protagonista vai ficando cada vez mais irritado, né? Porque ele chega lá e ele não consegue conversar, porque ninguém conversa nada, né? Nessa coisa do que é resistência e do que é construção, né? O que eu fico pensando é assim, por isso, eu acho que o enriquecimento dos outros pontos de vista ali, que a falta do debate que a gente não sabe bem se é a posição, o que ele está querendo mostrar com isso, e que se a gente visse um pouco mais das discussões, a gente talvez conseguisse sacar um pouco melhor. Mas é assim, ele está ali no momento, né? Falam para ele assim, você tá com essa posição, por quê? Porque sua filha já está grande, você não tem mais o que pagar, você não tem que ele mesmo volta com esse argumento em um certo momento, né? Dizendo que ele está fazendo bem por outros, porque para ele está bem e tal. E na realidade, assim, então... Mas pensando, né, saindo do filme mesmo, pensando do ponto de vista do que significa a falta de horizonte ali, é muito louco. Eles estão brigando para encontrar um CEO, né? Ou seja, tudo uma aventura atrás do CEO, assim. Além disso, para conseguir ter emprego por mais 2 anos, pelo menos, que era o acordo que foi feito. E a gente não precisa nem entrar aqui no absurdo que é, né, o acordo não ser respeitado,
mas o que tem de incapacidade da organização dos trabalhadores de ter feito um acordo que não prevê uma multa absurda, né? Então, porque se eles cederam hora, então assim, se ele tem um despreparo todo, e o que me pegou um pouco é que eu fiquei sem saber se o diretor queria um pouco mostrar isso, mas como ele não introduz a crítica, eu fico vendo que é o pano de fundo de uma normalidade que ele enxerga, assim, sabe? E aí eu fiquei brincando de fazer conta, né? Eu fiz umas contas, por exemplo, tem uma hora que eles falam em indenização entre 30 e 50 mil euros por pessoa, né? Eles são 1.100 trabalhadores. Isso significa que eles teriam, como coletividade, 45 milhões de euros para investir, os 1.100. Então, assim, com 45 milhões de euros, eles podiam organizar e construir uma outra fábrica, do que organizando as competições. Eles tinham muita grana se eles fizessem junto. Mas então eles ficam ali num impasse em que eles não pensam soluções outras, fica num racha porque as discussões não são profundas, não tem uma real democracia ali, vigorante, né, que busca o consenso interno, e caminha porque caminha em geral, assim, pequenas vitórias que postergam o fim, assim, mas que tá caminhando, a gente vem caminhando no sentido de uma destruição total, né? Os trabalhadores a situação só vai piorar e eles continuando a apostar nos patrões para resolver o problema deles. É isso que é bizarro. Então, mas essa que é a loucura que fica na minha cabeça. Pelo menos quando eu vi o filme, assim, falando... porque ele pega uma fabriquinha automobilística ali, de um grupo, mas a discussão dele é pegar uma frustração que, de certa forma, é real, né? Mais geral e real. Eu fiquei com a sensação o tempo inteiro. Esses caras não têm o que fazer. O que eles vão fazer? Não tem mais o que fazer. É aceitar. É basicamente isso. Aceitem. Aí você vai pegar algum colega aí, esses liberal de Araque que tem hoje no Brasil, o cara vai falar para você o seguinte, vai falar, olha, não é mais competitivo, tem que aceitar a situação. Como assim aceitar a situação? Tem que se reinventar. Como assim se reinventar? É como se fosse fácil, você com 55 anos se reinventar. Mesmo jovem... É frase de empreendedor, né, da Vila Olímpia. A típica frase de vai se reinventar, volta a estudar, nunca é tarde para vencer. Entendeu? Aí, assim, o tempo inteiro você fica assim, o que eles fazem? Não tem o que fazer. O patrão é uma ilusão, mas o governo era uma ilusão, a justiça foi uma ilusão. Porque se o acordo, que nem o Valdir falou, fosse geralmente acordo entre sindicato e trabalhador tem valor legal. Não sei como é que funciona na França, mas geralmente tem valor legal. Eles quebraram um contrato e tendo lucro. Não foi que eles quebraram porque estava um prejuízo, não conseguiam mais pagar ninguém, tinham que piorar as máquinas. Foi por uma estratégia de mercado dos acionistas, que são os agentes invisíveis ali, que ninguém sabe quem são, ninguém conhece, não tem rosto, não tem cor, não tem sexo. Então é super foda essa sensação de o que fazer. E isso eu vejo, pelo menos em várias categorias aqui, né? Quando eu era professor, eu era sindicalizado, esse desespero que a gente tinha também, né? Porque você não tem ninguém a seu lado, a sua força, são 1.100 trabalhadores, o governo sempre tem, o patrão sempre tentando rachar a organização deles, vários interesses em jogo, e assim, mas o que a gente falaria para ele? Vai lá, se reinventa, aceita. Não vai dar certo. Ou tenta, pelo menos, falar com o CEO. Tenta falar com alguém. Tenta falar com Deus. Sei lá. É a crise da modernidade, né? A gente está perdido. E aí tem que repensar tudo. Repensar soluções, repensar organização. Não sei. Eu vou voltar aqui um pouquinho nos pontos que a gente já falou, só para ler os comentários dos nossos espectadores. Temos aqui um comentário do Marcos Melão Monteiro falando: Rodrigo, sua reflexão me levou ao período das greves que participei no final dos anos 70 e depois na redemocratização nos anos 80 e 90. Tudo é sempre muito tensionado mesmo. Boa noite, pai. Meu pai. Então, meu pai trabalhou na Volks muitos anos, né? Ele se aposentou lá, a vida dele é marcada pela luta, né? Operária. Muitas coisas ali no Lohan eu pensava no meu pai quando eu olhava, né? Então não é à toa que o Lohan representa um pouco daquele sindicalismo, né? Eu não sei se meu pai acabou vendo o filme, mas acho que se ele visse o filme, ele ia se identificar mais ainda com o que está acontecendo. As tensões são muito grandes, cara. O desespero,
sabe, a tentativa de resolver, a esperança, porque em determinado momento você sente esperança. Tem a reunião com o CEO, então, putz, é uma esperança. Você vê a alegria, os caras chegam a comemorar, vão pro bar, porque vai ter uma reunião com o CEO. No fim das contas, acaba do jeito que acabou. Foda. Então, imagina, quando você cria uma expectativa e de repente é um baque, cara. E aí você ainda é chamado de, sei lá, vândalo, porque você perdeu a cabeça e foi quebrar o carro do cara, bater no cara. Imagina, cara, você vai lá do alto pro zero do nada. Entendeu? Essas tensões fazem parte do dia a dia de greve, do dia a dia de quem tá perdendo seu emprego, né? Porque tem muita coisa em jogo, e ao mesmo tempo você tem pressão dia após dia, né? O que leva também a gente de volta a do fura-greve, né? Que é o cara que cede as pressões. E aí tem o comentário da Madalena, muito tempo, eu estava com essa cena na cabeça, eu não lembrava de que filme que era. E é do Billy Elliot. No Billy Elliot que tem acho que o pai do Billy Elliot é o fura-greve, né? Porque ela fala que um fura-greve, quando um mineiro viúvo, líder sindical, fura-greve, faça a situação em casa. Então, o Billy Elliot, eu não sei se vocês estão lembrados, mas tem essa situação, né, do fura-greve. Que é bem colocado, todas as expressões. E já que eu comecei a falar de outros filmes, esse filme do Em Guerra me lembrou muito também A Lei do Mercado, que é um filme também sobre um cara da mesma idade, porque inclusive é o mesmo ator, que perde o emprego, e ele depois não consegue achar, e ele fica o filme inteiro tentando achar um emprego, e tentando conseguir o auxílio, porque também a França ainda é muito, enfim, não sei se é muito melhor, mas é melhor do que aqui, porque tem a questão toda do apoio, quando você perde o emprego, tem todo o seguro-desemprego lá, é todo organizado, né, a gente sabe que tem um apoio, assim, para quem perde o emprego. E nesse filme da Lei do Mercado, ele fica também batendo a cabeça na parede. E é do mesmo diretor e é com o mesmo ator. Como que é o nome? Em português, ele chama O Valor de um Homem. O Valor de um Homem. Ele ganhou prêmio, né? É verdade. Eu tava pensando, eu não vi o filme, mas eu sei que esse ator até ganhou prêmio nesse filme aí, né? É super bom e eu queria, inclusive, indicar para quem está assistindo a live, quem quiser aprofundar um pouco nessa questão. Tem esse que eu vou olhar onde está disponível, mas eu acho que está no Amazon Prime. Eu vou olhar e daí eu comento aqui nos comentários. E o Daniel Blake, que também é a mesma situação, do cara desempregado, tentando conseguir os auxílios do governo, e ele também, no caso dele, tem o que você estava falando, né, Rodrigo, de não conseguir se reinventar, porque ele precisa de um computador, de um e-mail para acessar o negócio, e esse está na Netflix também, então fica aí a indicação para quem quiser. Aproveitando que você falou do La Loi du Marché, que eu não sei por que eles inventaram esse nome, O Valor de um Homem, né, em português, assim, uma tradução que a gente se pergunta por que fizeram essa tradução, né, do nome do filme, mas, bom, e que para mim... Poderia ser A Lei do Mercado em português, né? Totalmente, faria todo sentido. As aventuras muito loucas de um homem, o título? E eu gostei muito, eu acho que é um filme realmente brilhante, assim, e pensando nisso, né, eu acho, é difícil, né, eu, como sou, vamos dizer assim, ignorante em cultura de cinema, assim, eu tenho uma dificuldade de apreciar, vamos dizer, com mais clareza os aspectos cinematográficos mais interessantes e tal. Eu me pego muito na trama, assim, né, e nos diálogos que ela faz com o real. Então, no La Loi du Marché, eu acho que ele descreve o grau de absurdo, assim, realmente, no qual a gente está pego, né, no qual as pessoas se encontram, em que as saídas são quase impossíveis, né? E que vai no sentido que o Fogo colocou ali agora há pouco. Vai fazer o quê, né? Não sabe, a gente não sabe. Então, e eu acho que a diferença para mim, assim, para comparar um pouco o La Loi du Marché com o Valor de um Homem com o Em Guerra, é justamente que no primeiro ele descreve muito bem umas situações sem apontar
sem apontar, sem discutir um pouco do que pode ser feito. Nesse filme aqui, como ele joga a luz numa luta que está sendo feita, ou seja, num processo que visa alguma coisa, para mim me levou muitas vezes para pensar no drama do nosso tempo, assim, né? Eu acho que o filme mostra tudo que não dá certo, ou seja, esse sindicalismo que está ali, a maneira de lutar, tá tudo errado. Aquilo não vai levar para lugar nenhum. E aí, o Fogo falou de reinventar, é isso, a gente precisa de imaginação, precisa imaginar, e acho que o que ele traz, o que aparece com esse filme, para mim, é isso, e que eu acho que é uma coisa do cinema mais em geral, de uma certa maneira. Falta a capacidade de trazer novos futuros, assim, de dialogar com o imaginário de novas possibilidades. Eu acho que o cinema tem uma capacidade melhor de projetar distopias, né? Ou seja, a gente tem várias aí recentemente que apareceram, e distopias muito interessantes, mas falta o cinema, a ficção conseguir dialogar com a imaginação das utopias possíveis, das coisas, das saídas inteligentes. Então, eu fico muito preso nesse aspecto aí. Posso dar uma dica de filme também? Claro. O Valdir acho que já viu, é o Segunda-feira ao Sol, que é um filme espanhol. Ele já mostra uma segunda situação, são os trabalhadores que perderam o emprego na Espanha, pessoal já na meia-idade, como dizem, né? E não conseguindo emprego, vivendo sem dinheiro, sem nada, e passando a segunda-feira ao sol, né? Sonhando com uma outra vida. Bem legal também, engraçado, é com Javier Bardem, bem engraçado, filme e triste também. Fica a minha dica. Valeu. Legal, vou procurar, eu não conheço. Ô, Valdir, mas você sabe por que a gente tem mais distopias do que utopias? Não. Simplesmente porque a gente precisa de conflito para fazer um filme. Você precisa que alguma coisa esteja dando errado para ter um conflito. Aí, tudo bem, pode aparecer como você falou, uma proposição de um outro mundo, uma proposição de uma outra visão no final. Você pode ter um final feliz, mas você precisa que o começo seja conflituoso para você ter uma jornada aí, né, em rumo a esse final feliz. Você não pode começar bem e terminar o filme bem. E você vai ter o quê no filme? Não, claro, mas é por isso. Acho que a gente pensa pouco utopicamente, porque, inclusive, de forma idealista em relação à utopia, né? A utopia não é tudo bem, né? As utopias, elas são plenas de conflitos, né? Só que são outros. Então, e aí acho que a capacidade da imaginação tem a ver com problematizar de outra maneira, né? Ou seja, que a gente conseguir, e acho que aí que mora a nossa prisão contemporânea, assim, a gente está preso nos problemas do presente, que obviamente atuam muito, né, importam muito, tanto é que é isso, gerando inclusive as divisões em quem tem que, muito provavelmente, se a gente for fazer uma sociologia dos atores na greve, os atores mais frágeis economicamente, né, como a gente pode pensar na situação contemporânea brasileira, nos deslocamentos para as direitas e tal, as pessoas que são as mais frágeis, ou seja, com estrutura familiar mais frágil, elas arrebentam antes, elas cedem primeiro, porque é elas que não têm o aluguel do mês seguinte, né? É o cara que come, que vende almoço para comer na janta, que cede o primeiro, né? Então, obviamente, você tem movimentos interessantes de produção de solidariedade, né, com as caixas de greve, que ajudam a organizar, ou seja, quem ganha mais transmite para quem ganha menos, mas eu acho que realmente enfrentar as urgências é necessário, inclusive para conseguir pensar as temporalidades mais longas, mas a gente urge, assim, de pensar essas novas coisas que não estão no tempo presente. Porque no tempo presente está justamente isso, tá? O que vem do outro. Então, são os ataques, são as demissões, são as violências, são os cortes orçamentários no Estado. Só que essas violências, elas se multiplicam o tempo todo. E o problema é esse, a gente está refém delas. Porque como elas são presentes, elas que são o nosso motor. E falta um pouco de capacidade da gente conseguir produzir o nosso próprio motor, né? Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu acho que o cinema pode... Fica a minha sugestão aí para os cineastas. Não, acho que a gente pode escrever junto. A gente faz a série da Netflix e já vai propondo um novo mundo. Eu posso editar o áudio.
Começou como uma live e está virando um projeto de série. Infojob, já está virando Infojob. A Nádia comentou aqui uma questão, o Vincent Landon, que é o ator, né, do O Valor de um Homem e do Em Guerra, ele ganhou Cannes e César de melhor interpretação masculina pelo filme O Valor de um Homem. Então, fica aí mais um motivo para assistir esse filme. Não, realmente é brilhante, o filme é muito legal. Aliás, eu precisava reassistir, porque faz tanto tempo, já não lembro mais exatamente. Eu lembro dele sendo demitido, ele trabalhava num supermercado, né? Sabe essa coisa? Eu queria só pegar um gancho que o Valdir falou, porque essa coisa de se reinventar, por exemplo, em coisas pequenas, né? Mas a gente começou falando dessa situação, né? De um grupo ali que aceita o outro e ele que continua ideologicamente até o fim ali naquela batalha solitária. É muito louco, porque a impressão que eu tive é que assim, se eles tivessem continuado unidos ali, se isso não tivesse realmente separado, a organização, a coisa poderia andar um pouco melhor. Não tem garantias, mas poderia andar um pouco melhor. No momento que separa, é que você começa a ter táticas mais agressivas, ocupar fábrica. Você começa a ter que pedir ajuda para outra fábrica da outra cidade, para o pessoal vir junto para ganhar peso. Então começam táticas meio desesperadas, assim, né? E isso é muito legal, porque assim, tem uma coisa que é importante de falar, essa crise entre sindicalismo moderno, sindicalismo antigo, entre aceitar o cheque ou não aceitar o cheque, ela tem uma coisa que também é falta de diálogo, né? O Lohan não consegue dialogar com esse pessoal. É o pau comendo, né? É um batendo de frente com o outro, não tem uma ponte que ligue. Eu acho que até o objetivo dele, talvez a tática dele fosse a melhor, mas ele não consegue vender isso para os colegas dele, não consegue passar isso, ganhar ideológico. E uma greve que dura muito, isso é algo que não mudou muito, né? Uma greve, quando é muito longa, ela começa a minguar, por causa do que o Valdir falou, né? As pessoas começam a ter, aqueles que têm as necessidades mais urgentes, ficam fragilizados, mesmo com fundo de greve. Então é o tempo inteiro você tendo que ganhar a pessoa para aguentar, é um momento de dor, mas vai passar se a gente continuar unido. E isso é muito difícil, né? Equalizar isso aí, conseguir garantir, depois de 3 meses parado, entendeu? É muito difícil. Exato. E aí a questão do conflito de geração, que é importante pensar, porque assim, que não dá para achar que dá para ter as mesmas táticas no mundo em que antes você precisava de 5 anos para construir uma fábrica importante. Hoje em dia os caras montam uma fábrica em 6 meses, entendeu? 8 meses, assim, porque você pega com capacidade logísticas incrível, vem as peças de cada pedaço do mundo, entendeu? Nos navios gigantescos e pronto, entendeu? Então, a coisa ou seja, a temporalidade de uma greve é a temporalidade quase de uma greve longa, ela é quase a construção de uma fábrica, entendeu? Então, não tem mais a mesma a correlação de força, né? E isso, assim, tem que ser levado em consideração, ou seja, uma coisa de aceitar o real, né? Não de aceitar enquanto que não querer transformá-lo, mas de entender que ele está aí, que não dá para fingir que ele não está, né? Mas... tem uma pergunta aqui, o tempo está quase acabando, mas eu vou passar essa pergunta e aí depois a gente encerra. Da pergunta da Isabela. Como fica hoje o movimento das corporações como motor dessa cultura New Yuppie? Se alguém puder ajudar o que é essa cultura, eu não... O que é a cultura New Yuppie, Isabela? Mais detalhes, por favor. Eu tenho a impressão que ela está falando mais desse setor tecnológico, né? Que é diferente um pouco desse setor mais de tecnologia, tipo os Googles da vida. Eu tenho essa impressão, né? Não sei se... eu também pensei um pouco nesse ambiente meio empreendedor. Eu não sei exatamente o que ela está falando, mas pegando essa coisa da tecnologia e tentando ligar com essa coisa do imaginário e tal, é muito interessante. Eu tinha pensado nisso mais cedo, fazendo um paralelo com a greve que eles fizeram ali, a greve agora dos entregadores, né? E assim, eu tenho uma dificuldade de imaginar o que isso pode dar de bom, né? Eu toda vez que eu pego um Uber, agora com a pandemia,
Se eu saio de Uber, eu às vezes ou vou pelo menos no mínimo até o metrô, mais raramente, porque quase não saio também. Mas toda vez que eu falo com eles, estou perguntando assim, vocês têm que construir os aplicativos, na realidade, né? Tem que montar aplicativos, cooperativas, produzir, mas não, então eles estão fazendo greve para continuar trabalhando para a Rappi, para continuar trabalhando para a Uber, para continuar. É uma doideira, assim, né? Mas vamos ver se a Isabela, era só para dar o tempo dela explicar para a gente. Ela não respondeu mais. Porque assim, é um pouco complicado. Eu tive esse debate aqui em casa também, porque você pega essas empresas tipo Google, IBM, elas pegam seus funcionários e transformam o ambiente de trabalho num lugar paradisíaco, que você pode tomar cerveja na sexta-feira, que você tem snacks, você pode levar o cachorrinho para trabalhar com você num determinado dia, você trabalha muito de casa, muito home office, você tem muitas bonificações, um salário bacana, acima da média, por exemplo, nacional aqui acima da média. Minha esposa trabalha com isso, né? Então você vê que tem muitos mimos para e formas de debate inclusivas também. Por exemplo, no caso da empresa da minha esposa, você tem núcleo de negros, de trabalhadores negros, núcleo de trabalhadores LGBT, que não sei quantos. Você tem núcleo de mulheres, foi uma das primeiras empresas a equiparar, deixar o salário de mulheres e homens iguais em todo o mundo. Então, essas coisas assim, que são legais pra caramba, né? Mas como que você lida com isso na situação de luta de classes? Será que, eu não sei se é essa pergunta dela, mas como que a gente consegue inserir isso nesse contexto? Será que esse é o caminho? Googleizar o ambiente de trabalho? Será que a indústria automobilística talvez conseguisse seguir esse padrão de gestão? Mas eu acho que no caso do Google, algumas empresas, também não quero fazer uma generalização tão grande, mas que essas coisas fofinhas e lindas mascaram, na verdade, uma exploração. Então, você pode comer dentro do escritório, mas você come na sua mesa trabalhando, você não tem uma hora de almoço. Ou você tem a sala de música, a sala de recreação, meditação, mas você fica no trabalho até as 10 da noite. Então, assim, existe também, uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque não é tudo lindo, né? Às vezes eles fazem essa coisa para mascarar, na verdade, uma situação que não é legal pro trabalhador, que nem chamar os caras, os motoqueiros de Uber e iFood de empreendedores, entendeu? E mesmo na questão de salários e bonificações, quando você para pensar assim, eu lembro que, por exemplo, quando eu era criança, o operário, ele, apesar das greves e tudo, o operário era a ponta tecnológica que recebia um salário bem acima da média do trabalhador brasileiro. Então, eu não sei até que ponto isso dura, né? Lógico, a categoria que tá vendendo bem, que nem essas de tecnologias, que são mega empresas e tal, elas também dão um pouco a mais para o trabalhador. Será que dão justo? Será que não mereciam muito mais também? Tem isso que a Rita falou, você trabalhar de casa. Tem eu posso trabalhar de casa, mas eu vejo ela aqui trabalhando até 11 horas da noite, então não tem um horário definido de trabalho. Umas coisas malucas assim, né? Bom, gente, eu vou aproveitar para encerrar. Já cortou no Instagram. Não demos tchau. Não demos tchau. Bom, mas a gente dá tchau então aqui para o pessoal do YouTube. Eu deixo o convite, né, para todo mundo seguir aqui o canal da Prefigura no YouTube e também o Instagram da Casa da Independência. E também agradeço todo mundo que assistiu, comentou. A gente vai divulgar em breve a próxima live também. A ideia é que esse projeto continue a cada 15 dias, sempre tendo lives novas sobre filmes. É o nosso Cineclube Digital. E queria agradecer também a participação do Rodrigo e do Valdir. Foi muito legal o nosso papo. Adorei. Eu gostei também. Valeu, então. E desculpa aí pelo convite. Se a gente tirou muito do filme excessivamente, você vai perdoar uma próxima, a gente... Não, eu acho que foi ótimo, é isso mesmo. Começa no filme e daí abre para outros temas, né? Legal. Isso aí. Obrigado, valeu, então. Força. Até mais. Beijos, boa noite. Tchau, tchau. Beijo, gente. Boa noite.
E aí, Rita, como que foi? Foi legal de